Olá, gente. Esse vídeo vem de um pedido de um membro do canal para que eu falasse sobre o anjo do tanque de Betesda, que está em João capítulo 5, basicamente no verso 4. Eu tenho por dois objetivos nesse vídeo. O primeiro objetivo é demonstrar que esse texto é um texto que está no original, ou seja, ele tem uma crítica textual muito forte. E o segundo objetivo é demonstrar que esse anjo era apenas uma explicação de João de uma superstição da época. Não era um fato, João não estava falando um fato, mas uma superstição. Primeiramente, nós vamos responder a crítica textual desse texto, porque em muitas Bíblias que tem como base o texto crítico, o texto grego crítico, colocam entre parênteses o verso 4, o verso onde fala do anjo que desceu e os doentes esperavam a água balançar e o primeiro que fosse era curado. Está entre colchetes. E alguns textos gregos, como o texto da Sociedade Bíblica Unida e do texto de Nestor, nem tem o versículo fica no rodapé. Eles tiram totalmente esse versículo. Então, nós precisamos primeiro responder sobre a crítica textual desse texto. Eu quero mostrar para vocês, está aqui o texto de João, capítulo 5. No verso 4, você pode notar que tem um colchete aqui, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vejam bem que está entre colchetes. Como eu falei, nas Bíblias, em grego, o texto crítico tira totalmente o versículo. Então, primeiramente, nós precisamos demonstrar que esse texto está sim no original. Os textos críticos e as Bíblias que têm como base o texto crítico dizem que não está, ou alguns comentaristas também dizem, que esse texto não está nos manuscritos mais antigos. Esses manuscritos antigos é exatamente baseado no Códice Sinaítico e o Códice Vaticanus. E outros textos, outros manuscritos. No entanto, o número de manuscritos que não possui esse texto são tão poucos que nós podemos contar. Por exemplo, são apenas 9 códices gregos não tem esse texto. São antigos? Sim. Mas melhores? Não. Vários estudos demonstram que esses códices, que são considerados mais antigos, são os piores, pelas contradições que há entre eles. No entanto, apenas 9 códices grego não tem esse versículo. E também 3 textos latinos, uma versão e um testemunho de um pai da igreja, certo? Não tem esse texto. No entanto, os textos gregos que possuem esse versículo são inúmeros, são milhares em todo o mundo, incluindo o Códice Alexandrino e o Códice Efraim. Detalhe, esses dois códices são do século V, ou seja, também são antigos, porque os dois códices considerados mais antigos são do século IV. E a diferença de anos em relação à crítica textual é muito pouco. Então, mesmo assim, o Códice Alexandrino e o Códice Efraim tem também esse texto do V século. Mas são inúmeros, milhares de textos
né? E várias famílias, por exemplo, a família 1, a família 13, a família 35, explorada pelo Dr. William Pickering, e alguns pais da igreja, mais interessante, que inclui Tertuliano do século II. Olha o que Tertuliano fala quando ele fala no batismo, no capítulo 5. Tertuliano diz assim: um anjo, com sua intervenção, agitava a piscina em Betesda. As pessoas que se encontravam enfermas aguardavam por ele, pois qualquer que fosse o primeiro a descer as águas, depois de se banhar, deixava de se queixar. Então, notem que Tertuliano, no século II, já falava desse texto. E como dentro do texto original. Então, está claro que a evidência textual, no sentido de manuscritologia, está com um grande número de testemunhos, certo? Outra evidência é a evidência no próprio texto. Nós vamos colocar aqui o próprio texto grego, no contexto, demonstra que o verso 4 é necessário. Né? O verso 4 é necessário. Porque preste atenção, no verso 7, diz aqui, ó, o doente lhe respondeu, Senhor, não tem um homem que, quando a água for agitada, me lance no tanque, e enquanto eu vou, outro se lança antes de mim. Então vejam bem, se não tiver o verso 4, que vamos ver aqui o verso 4, porque um anjo descia a seu tempo no tanque e agitava a água. Portanto, o primeiro que, tendo descido, depois de agitar a água, da agitação da água, se tornava são, se tornava sarado de qualquer doença que tivesse. Então vejam bem que no verso 7 aqui, não tem como entender esse versículo, porque diz aqui o texto que o doente lhe respondeu, Senhor, não tem um homem que quando a água for agitada, me lance no tanque, certo? E enquanto eu vou, outro vem antes de mim, ou se lança antes de mim. Ou seja, se não tiver o verso 4, não tem como explicar o verso 7. Não tem como explicar, ficou algo sem nexo. O homem chegando, dizendo para Jesus, olha, Senhor, eu não tenho ninguém não tenho um homem, não tenho uma pessoa que me carregue, me lance no tanque. Porque quando eu vou, vem outro antes de mim e se lança. Então, deixa claro aqui que a pessoa que estiver lendo e não tiver o verso 4, fica sem nexo. O que está acontecendo? Como é que é isso? Outro vem antes de mim, outro no tanque. O que isso tem a ver? Então, só tem nexo o verso 7 se tiver o verso 4. E também o verso 3, né? Porque diz lá que a água foi agitada. Outra, o verso 7 demonstra e ratifica o verso 4. Porque fala também que a água seria agitada e que era necessário descer as águas quando a água for agitada antes de todos. Então demonstra, ratifica o verso 4. Então, tanto a evidência textual dos manuscritos, que são milhares em todo o mundo, diferentes partes do mundo, famílias trazem esse texto, como os pais da igreja, como Tertuliano do segundo século, como a evidência textual, certo? A evidência textual. Agora vamos para a segunda parte. Será que o anjo realmente desceu? Em outras palavras, João conta esse verso 4, esse episódio, como um fato que aconteceu ou como uma superstição da época. Bem, para entendermos isso, nós precisamos primeiro ver que o verso 4 é uma oração explicativa. Quem está dirigindo esse verso é uma oração explicativa. Vamos para o texto. Veja aqui no verso 4, diz aqui, ó. Angelos gar kata kairon katepainen ente columbeta
Kai etarassentor hudor. Então vejam bem, porque um anjo descia a seu tempo, né? Em cada tempo o anjo descia. Então vejam bem, angeloscar é direcionado por uma oração coordenada explicativa. Ou seja, está explicando exatamente o problema, o evento da água ser agitada. João está explicando. João está explicando se é uma oração explicativa, então é como se tivesse um parêntese. Então, também é viável a uma explicação como se fosse algo não factível. Porque é uma explicação. Explicação de quê? João está explicando o fato da água ser agitada, no verso 3. E ele vai mais a fundo explicando isso. Depois, os verbos usados no verso 4 são imperfeito do indicativo, são imperfeitos. O verbo imperfeito no tempo grego, ele é usado tanto para contar um fato que estava acontecendo, imperfeito, como também ele pode ser usado o que um gramático de uma excelente gramática uma gramática bem nível alto, chamado Chamberlain, ele chama de imperfeito potencial. O que é o imperfeito potencial? É o imperfeito hipotético. É como se alguém dissesse o futuro do pretérito. Né? Eu falaria, eu poderia. Né? Então esse é o imperfeito. Vou dar um exemplo. Vejam aqui. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreve assim, ó. Porque é grande a minha tristeza e incessante dor no meu coração. Elhomenga autos ego anathema. Ele diz assim, porque eu mesmo desejaria ser anátema de Cristo pelos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Então vejam que Paulo usou o verbo grego elhomai, que quer dizer desejar, e muitas vezes é usado para orar. Paulo então usa o imperfeito do indicativo, esse imperfeito hipotético, que demonstra que não é algo factível, é uma hipótese. Paulo diz, então, eu desejaria ser anátema de Cristo, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, aqui é um exemplo que o imperfeito, chamado imperfeito potencial, ou um imperfeito hipotético, é o mesmo imperfeito usado lá em João capítulo 5, verso 4. E detalhe também, aqui é uma oração explicativa com a conjunção gar, que quer dizer pois, porque, explicando, Paulo então coloca dentro de um texto explicativo algo hipotético. Não é que Paulo realmente queria fazer isso ou como algo factível. Não, Paulo usa como uma hipótese. Eu mesmo desejaria, como se Paulo dissesse, olha, se eu não fosse salvo em Cristo, ele mesmo estaria disposto. Ou seja, é algo totalmente fora de cogitação, algo hipotético. E por isso Paulo usa o imperfeito do indicativo. Depois, nós precisamos entender que esse texto não tem uma base escriturística de um anjo. Inclusive alguns manuscritos colocam anjo do Senhor. Ou seja, não tem base escriturística que alguém espere um anjo para que ele faça de uma forma de competição, e uma competição injusta, porque os coxos e aleijados estariam completamente de uma forma difícil em relação aos demais enfermos que não tivessem esse problema. Mas, preste atenção,
Era comum naquela época, e naquele tanque, inclusive, a água ser agitada pela fonte. De vez em quando, a água era agitada. E é claro que quando era agitada, e por eles crerem nessa superstição, aqueles que podiam ir ao tanque, para dentro do tanque, se lançavam no tanque. É claro que não havia um cronômetro naquela época para dizer quem era curado, quem chegou primeiro. Então, um pensava que era o outro. E por isso, um pensava que o outro foi curado. Está claro que isso é uma superstição. Não tem uma base bíblica para isso. E João coloca dentro de um texto explicativo, de uma oração coordenada explicativa, com um verbo no imperfeito mostrando que é algo hipotético, não factível. Portanto, nós concluímos dizendo que esse texto, esse verso 4, está no original grego, mas João fala como uma superstição da época.